Procuradora, parabenizá-la por todo o trabalho da equipe, da Controladoria Geral da União, enfim, por todo o trabalho. Afinal de contas, essa apuração que foi levada ao conhecimento da Polícia Federal e permitiu que os descontos, esse roubo, fosse suspenso e os aposentados e aposentadas que estavam sendo lesados deixassem de ser, inclusive com o ressarcimento que está sendo realizado pelo governo do presidente Lula. Porque se passaram 4 anos do governo anterior e a gente não viu nenhuma medida efetiva de controle, de suspensão ou de denúncia aos órgãos de controle e à própria Polícia Federal, o Ministério Público, em relação à roubalheira que lá existia, que lá começou, cresceu e que permitiu que entidades laranja entrassem, se conveniassem com o INSS e fizessem o que elas fizeram. Eu queria fazer uma pergunta. A senhora fez parte do GTI desde 2019, é isso? Isso. O grupo de trabalho intersetorial, que lá tinha representantes do INSS, Promotoria, Procuradoria da República, Controladoria da União, naquele período de 2019 a 2022, alertou o INSS sobre possíveis irregularidades, desvio da finalidade do desconto, ou seja, dos roubos que estavam acontecendo? Iniciado em 2019, com a recomendação do Ministério Público, foi a primeira sinalização. E depois, na sequência, 2020, 21, 22... Todos os anos? Os 4? Não, os 4 em 2019 e depois em 2020, 2021 e 2022 foram feitas muitas interações de forma... Muitas? Interações com o INSS, cobranças, para construir uma instrução normativa que fizesse com que os descontos acontecessem de uma forma diversa. Mas por que queria o desconto ocorrer de uma forma diversa? Tinha algum problema? Não existia uma instrução normativa específica que regulamentasse os descontos. Então, a forma de fazer os descontos, como já foi ponderado no início pelo relator, era simplesmente o encaminhamento de um arquivo para implementação na folha de pagamentos. Então, a intenção é que isso tivesse mais controles por parte do INSS. Então, já tinha irregularidades acontecendo ali nos descontos, por isso que vocês estavam alertando. Existiam algumas sinalizações de que existiam problemas, mas não do tamanho que se identificou mais recentemente. Sim, mas se identificou porque eles se acumularam ao longo desse tempo, a partir de 2019, inclusive com o crescimento de entidades laranja que fizeram os convênios. Podemos assim dizer? Tivemos um crescimento de entidades e um crescimento de beneficiários. A senhora tomou conhecimento de uma comunicação do PROCON São Paulo, numa reunião que teria participado o então ministro Sérgio Moro, no dia 30 de julho de 2019, o senhor Luciano Tim, que era o secretário nacional de consumidor, e o presidente do INSS, Renato Vieira, onde o PROCON São Paulo lista um número de entidades como a Bansp, Rian Brasil, Asbap, Sudamérica, Clube de Serviço, Clube Seguros Brasil, Previsul, CEASP, Centrap, Sabem e Anaps, que essas entidades estariam fazendo descontos e que as reclamações eram várias por parte dos aposentados que não tinham permitido, que estavam sendo lesados, roubados. Tomou conhecimento à época? Não. Tá, olha só, pessoal, aqui tem um documento, importante que todos tenham oportunidade de ver, do PROCON São Paulo, onde noticia a participação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, do presidente do INSS à época, Renato Vieira, e também do Luciano Tim, secretário nacional do consumidor, onde o PROCON São Paulo aqui noticia as irregularidades e as entidades, pedindo a suspensão desses convênios. E as medidas não foram tomadas pelo governo anterior. Isso demonstra a diferença de postura, de cuidado, de zelo por parte da aposentadoria que o aposentado recebe. O governo do presidente Lula, no primeiro momento, tomou conhecimento e a Controladoria teve a capacidade e condições de fazer seu trabalho sem interferência e depois repassá-lo à Polícia Federal, que tem a competência de investigar o crime e pedir punições. Então tem uma diferença brutal de comportamento. Outra pergunta. A senhora, auditoria do Tribunal de Contas da União, que é um órgão independente, ministros nomeados por diferentes presidentes ao longo do tempo. Lula lá atrás, Dilma, Temer, ou seja, uma composição eclética. Ele fez auditoria a partir de que mês e ano? A senhora sabe?
Eu não sei exatamente a partir de que mês, mas nós estávamos fazendo na CGU um trabalho envolvendo os empréstimos consignados e, nesse momento, nós tivemos uma interlocução com o TCU para fazer o trabalho. Acredito eu que tenha sido ao longo de 2023, mas não tenho certeza. Então, esse trabalho, essa auditoria do Tribunal de Contas em 2023, se era a auditoria, estava vendo o passado, correto? A auditoria não consegue ver o futuro, né? A gente consegue, a partir das análises feitas, identificar por que alguns desvios, alguns comportamentos acontecem. Então, importante ter claro a pessoa que está nos acompanhando, o Tribunal de Contas, não fique incomodado não, eu vou terminar meu tempo, por favor. O Tribunal de Contas fez uma auditoria iniciada em 2023, justamente porque tinha irregularidades, tinha desvios, tinha roubos. E onde ocorreram esses roubos? No período anterior, onde essas entidades entraram, se cadastraram, sem critério. Como pode uma entidade como a Ambec ter três filiados, e ser aceita para fazer um convênio e ampliar o número de beneficiados assim exponencial? O que isso demonstra? Que algo de irregular estava sendo feito. Ora, eu autorizo uma entidade de 3 filiados, quer dizer, ela não tinha representado, e ela entra no sistema. Isso foi feito justamente na gestão Bolsonaro. Então, esse tipo de conduta, é importante a todos que estão nos acompanhando aqui, a TV Câmara ou a TV Senado, ter conhecimento, foi por isso que cresceu de forma exponencial, não só o número de entidades, mas também o número de descontos. E elas cresceram, é verdade, no período a posteriori, porque ali elas estavam percebendo que medidas de controle como biometria iriam ser exigidas. E aí elas aproveitaram ainda o modelo anterior sem controle, sem rigidez, e aí elas aumentaram o número de filiados irregulares, porque não eram filiados reais, vamos assim dizer, ninguém assinou, foram manipulados, houve fraude, e aí perpetraram esse número excessivo que infelizmente essas pessoas... abuso excessivo do valor arrecadado, diferentemente pelo volume de aposentados e beneficiados que tinham com ela. Vou fazer uma outra pergunta. A senhora, aí em algum momento, a Controladoria Geral da União percebeu se também na gestão do INSS, por exemplo, houve algum outro tipo de conduta irregular, por exemplo, a contratação da empresa Nexo de segurança, que começou na Superintendência em São Paulo, sob a gestão do Oliveira? Em relação às contratações efetuadas pela empresa Nexus, temos um relatório de auditoria que fala dessas contratações. Houve um processo de apuração no âmbito da Secretaria de Integridade Privada e houve uma punição à empresa. A senhora pode mandar esse relatório à CPI, por favor? Posso sim. E a senhora sabe dizer um pouco das irregularidades, quais foram, aqui para todo mundo ter conhecimento, inclusive quem nos acompanha? Não sei se eu vou recordar, mas tinha questões de sobrepreço e superfaturamento e acordo entre as empresas. Isso eu recordo. Sabe mais ou menos o volume de contrato de dinheiro? E se além de São Paulo houve em outras superintendências? Sim, contratação em Minas Gerais, na Superintendência de Minas e na Superintendência de São Paulo. Essas questões estão em relatório. E começou em qual superintendência? Começou em São Paulo. Na época do quem era o superintendente? Não recordo. Tá ok. Sabe dizer o ano? Que são várias contratações. Uma delas eu tenho a impressão que é de 2019, mas eu não tenho certeza. Tudo começa em 2019, o grande problema. Essa data, eu sei que o pessoal aqui deve ter medo quando vê falar 2019, 2020, 2021, 2022, assusta. Mas fique tranquilo que cada vez mais esses anos e as irregularidades ficarão mais claras para que as pessoas tomem conhecimento dessa roubalheira que permitiu que acontecesse no governo anterior. E se não fosse o presidente Lula, um governo que tem seriedade, compromisso com a verdade, compromisso com os aposentados, o roubo estaria continuando, as pessoas sendo lesadas e a gente não teria conhecimento dessa fraude revelada para todos os brasileiros e brasileiras. Presidente, peço... Para concluir. Peço, mas desse jeito não dá, né, presidente?
Então, é importante as pessoas terem muito claro isso, porque é uma diferença brutal de comportamento. E a verdade virá cada vez mais e as pessoas vão saber que foi o governo Bolsonaro que permitiu que esse roubo começasse.